Na palavra da diretoria, eu vou conversar com a última diretora que faltava aqui no nosso programa, advogada, amiga de muito tempo, doutora Daniela Berkovitz. Prazer tê-la aqui, Dani. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite e o prazer é todo meu. A Dani que sempre esteve envolvida em campanhas, mas nunca quis, como eu também, não, trabalhar o tempo, porque entendia... porque tinha um outro momento de vida e tudo mais, e foi convidada, dessa vez aceitou, um cargo de extrema importância, que é tesoureira, né? Dani, o que te fez convencer, o que te fez agora vir trabalhar, se doar um pouquinho também, como a gente diz aí para a OAB? Então, na verdade eu cheguei a concorrer uma outra eleição, acho que em 2006, que era uma chapa até encabeçada pelo Malavasi. E nós não entramos, naquela época eu estava solteira, sem filhos, então eu achava que era um momento que daria para me dedicar. Depois dessa eleição, até quando, nesse nosso grupo, né, fala nosso, né, junto com o Julião, começamos a nos unir novamente, realmente vieram algumas propostas, só que aí eu tinha acabado de casar, filha pequena, então eu entendia que ainda não era o meu momento, porque eu sabia que é algo que precisa de muita dedicação, que precisa de... não é simplesmente um cargo para ter um nome e ter um título, né? É algo que você precisa efetivamente trabalhar. E aí, o ano passado, quando o Rafael conversou, explicou da ideia, e como eu já era adjunta dele, de controle e transparência, sabia como ele trabalhava, eu acho que foi... Falei, acho que esse é o momento. Na verdade, isso é um ponto na nossa vida. Enquanto a gente é mais novo, a gente tem um gás e tem expectativas. Hoje a gente já chegou num ponto da vida onde a gente não tem expectativas, mas a gente pode ajudar, do jeito que a gente foi ajudado, passar para as pessoas que estão vindo, os jovens que estão cheios dessa energia. E como foi passado para a gente, que a gente teve essa energia toda de querer, a gente sabe como funciona. E a ideia da diretoria, a ideia da OAB é justamente o apoio, melhorar as condições da classe. E um papel muito importante é o de tesoureiro. Você deve estar entendendo isso, vendo isso. Realmente, a OAB Santos é uma grande empresa, né? Nós temos aqui 40 funcionários, nós temos 4 prédios, né? Contamos as 3 casas, mais o centro de lazer do Morro. Então é muita manutenção, é muito suprimento, é muita coisa para se comprar, né? Apesar de termos uma grande estrutura aqui de funcionários excelentes, né, muito capacitados, que já conhecem o dia a dia, como é que tudo funciona, acaba sendo uma coisa trabalhosa, né? Porque nós somos somos engessados, né? Nós temos normas a seguir da OAB São Paulo, então não é assim, eu quero comprar essa cadeira, não. Você tem que fazer cotação, você tem que justificar porque está comprando essa cadeira. Então, realmente, tem essa parte burocrática e tem a parte de tudo que envolve. Nós temos o plano de saúde, que são 3.000 vidas, né? Que é também algo que dá bastante trabalho. Então... Sim, e as condições. Outrora, na verdade, a OAB acaba sendo um porto seguro para o advogado. E eu não tinha essa noção, só fui ter realmente depois que vim trabalhar à frente do programa, entrevistando as pessoas, eu fui entendendo a necessidade e o auxílio que ela dá. Sim. Principalmente na pandemia foi crucial isso para um monte de colegas. Não, sem dúvida. Às vezes, até, não sei se por uma falta de comunicação, não sei, as pessoas não fazem ideia, não sabem até do que elas têm aqui à disposição, né? Como a entrega da farmácia, por exemplo, como o escritório compartilhado, o ônibus, né, que transporta. Então, são várias coisas. E a questão do plano de saúde, que é muito bom. Nós temos um contrato antigo aqui da OAB que não existe preço melhor do mercado, que infelizmente não tem como incluir novos advogados nesse plano, mas os que estão têm que ser mantidos, porque realmente é um trabalho, é um apoio, uma assistência que a OAB Santos dá, que é muito importante. E a gente pegou uma transição grande antes do processo eletrônico, internet, pegamos isso daí. A gente sabe da dificuldade que colegas têm, porque o mundo mudou. Então, colegas que viviam nós não temos salário, então nós podemos parar. Então, essa dificuldade tem da transição do antigo advogado que precisa de assistência, tem que encarar o mundo moderno, e o jovem advogado que está vindo para o mercado de trabalho com tudo diferente,
nós pegamos essa transição aqui na OAB muito grande, então a gente tem que pontuar tudo direitinho. Não, sem dúvida. O apoio, aliás, uma das nossas propostas de campanha, e realmente é uma preocupação nossa, é o apoio para o advogado idoso, né, que realmente, eu não sei, eu falo até pelo meu pai, né? Meu pai tem muita dificuldade, ele já me entrega o token, não acredito que o seu seja a mesma coisa, né? Então, eles têm o conhecimento na cabeça, mas na hora de... Eles não são técnicos de informática, como meu pai fala. Se não tivesse estrutura, eu não estaria mais advogando. Sim, então, para não ser uma exclusão, né? Porque essa digitalização, tudo, acabou sendo uma exclusão para os advogados mais antigos que não têm essa estrutura. E a OAB está dando essa estrutura. Né? O alicerce é muito importante. E nós aqui fizemos várias entrevistas já esse ano, e eu sempre estava pontuando a questão do jovem advogado que está entrando no mercado, porque eu estava também entrevistando jovens com... Nós temos aqui, né, compondo aqui a subseção, advogados de 5 anos, que estão cheios de gás, então eles entendem, mas temos 5, 6, 7 anos de profissão, que é relativamente novo, que estão cheios de gás, cheios de ideias, só que a gente não pode esquecer também dos antigos. Então, é uma oportunidade de falar também, porque a Dani, como tesoureira, o plano de saúde é uma questão assim, muito sensível para o advogado, né? Muito, muito. E, assim, a OAB paga as faturas dos planos e os advogados fazem esse ressarcimento, né? Pagam aqui para a OAB. Então, a gente faz toda essa administração. Então, assim, pessoa que paga direitinho, não tem ninguém sem plano, né? A gente sempre busca entender que algum advogado passou por algum problema ou com uma doença mais grave. A gente tenta também facilitar de alguma forma, dependendo do caso concreto. Para quê? Para atender o advogado, porque essa é a intenção da OAB, é dar essa assistência para o advogado. Teve um momento dos anos 90, começo dos anos 2000, que proliferou muito as faculdades de Direito, então muitas pessoas fizeram Direito, e nem sempre todas são advogadas, mas estão inscritas na OAB e se valem disso. E é importante, porque além de elas terem no quadro da OAB, elas também utilizam do grande alicerce que a OAB dá. Então, o plano de saúde é uma coisa muito destacada, a gente lida com a realidade, o mundo aqui, a gente tentamos apagar as arestas que tem entre o judiciário e nós, mas assistimos todos os advogados, isso é uma coisa muito importante. Na pandemia eu vi quanto o auxílio foi dado, ajudou as famílias, advogados e suas famílias a terem uma dignidade no momento que estava tudo parado. Sim, até foi uma preocupação também da outra gestão, foi concedido, né, uma cesta básica para quem tivesse a real necessidade, né, estava um simples cadastro, uma autodeclaração. E também que eu acho que foi muito importante foi aquela declaração que no reconhecimento, né, acho que foi até uma portaria que a prefeitura reconheceu que a nossa atividade era essencial, né? Então, como você disse, a gente vive do dia a dia, né? E então a gente precisava mesmo de poder entrar. Tinha gente que não podia entrar no seu prédio, no seu escritório para trabalhar, né? Com aquele reconhecimento, eu acho que foi realmente uma grande vitória da OAB Santos. Eu acredito que nós que já vimos bastante gente, muita gente de outra época advogando, não que seja velho, mas é que nós pegamos um processo digital, pegamos o fórum, era diferente e tudo mais. E a valorização da advocacia antigamente era bem alta e temos muitos profissionais. E o mercado mudou, a economia mudou, a área digital ela veio. Então, muitos campos dos direitos que ninguém imaginava que poderia existir ou trabalhar, hoje é. Então, é um momento importante de fortalecer não só o judiciário, mas tem questões preventivas, a advocacia no todo, porque a gente tem que parar com o estigma, não, que o advogado só vai ao... O advogado precisa do judiciário, mas o advogado é um todo, e é um todo para assistir à sociedade. E isso aqui, se trabalha, é muito importante. Dani, você tinha qual que os seus planos, a ideia de você aceitar um cargo desse, o que seria como experiência pessoal, auxílio, o que é? Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas. Veja, tem a experiência pessoal sem dúvida, né?
acreditar no trabalho do Rafael por ter visto o trabalho dele na gestão do Julião e saber que era uma coisa séria, né? E eu amo o que eu faço, né? Eu amo ser advogada, eu sou apaixonada pela profissão e eu acho que eu queria defender a minha classe nesse sentido, entendeu? Eu acho que principalmente isso, né? Porque às vezes até os meus amigos, mas você vai se meter nessa, nossa, você vai entrar nessa, mas é uma coisa que realmente, entre aspas, chega a ser prazeroso. Sim. Poder atuar dessa forma. Não, é importante. As pessoas às vezes imaginam, acham que mas quer ser diretor, quer isso, quer status, quer aparecer no programa. Não, a ideia aqui é auxílio. Quantas pessoas passaram aqui, jovens, com advogados experientes, advogados médicos, um advogado que podia acrescentar, alguém que podia acrescentar no trabalho, e muita gente que está assistindo tirou uma dúvida pequena, resolveu um problema de alguém que estava vendo há muito tempo. Então, a ideia é sempre o auxílio, a gente passar para as pessoas as oportunidades, dirimir questões e assistir todo mundo, porque assim nós fazemos uma sociedade mais forte, que é a ideia desse país, é a necessidade desse país. Você tem uma sociedade forte para não ter abismos, nem seja econômicos, sociais, ou desigualdades dentro da profissão, seja por raça, seja por status. A ideia é ter um equilíbrio aqui dentro, e por isso a gente trabalha. Sem dúvida, e também eu acho que é muito importante a união da classe. Né? Eu acho que o advogado ele tem que ser defensor do outro advogado, e isso é uma coisa que a gente tem que, talvez em campanha, alguma coisa nesse sentido, trabalhar, né? Não inimigo, né? Não somos inimigos. Nós temos que nos unir, nós temos que trabalhar em prol de um bem comum, que é o quê? O reconhecimento da importância da advocacia, da valorização da advocacia, né? Porque, infelizmente, pela mídia, pela população, por tanta gente que já se decepcionou com maus profissionais que tem em toda a profissão, infelizmente. E aqui a gente não mente com relação a isso. Não, sem dúvida. Então, muitos acabam pagando pela atuação de poucos, e a gente precisa mostrar que a maioria não é assim. A ideia, inclusive, de a gente fazer gravações e tudo mais, é passar a necessidade que tem de ter um advogado. Então, como você colocou, houve muitos profissionais, nem sempre bons, e isso traz para uma negatividade para a imagem do advogado. E a ideia nossa de advogar é formar uma classe para que o cidadão que está do outro lado, não só o advogado, mas possa ter confiança. Não, eu vou confiar no meu advogado. Para confiar, a gente tem que ter uma classe bem unida, e é por isso que a gente trabalha aqui. Sem dúvida, sem dúvida, Sérgio. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, você não pode perder a esperança. O bom de ter experiência é que você não cria expectativa e trabalha certo, na direção certa. É o que o Rafael fez quando convocou a diretoria, fizeram outras gestões, todos os presidentes e suas gestões, suas diretorias trabalharam em prol da classe. Não temos inimigos, temos amigos, somos colegas de profissão, e assim vamos. Né? Sem dúvida. A Dani vai voltar aqui no programa algumas vezes, porque tem campanhas, explicações que ela vai dar ao longo do ano, e então você já está convidada sempre que tiver alguma coisa, alguma novidade, a gente convoca você. Eu agradeço, estou à disposição, e até para esclarecer dúvidas, somente quanto à questão de como é utilizado o dinheiro da OAB Santos, qualquer coisa nesse sentido, nós estamos à disposição. Não se esqueça de acessar nosso portal também, a OAB Santos, que lá consta tudo, é um portal de transparência, além de assistência. Então, eu quero te agradecer e te espero ao longo do ano. Obrigada, Sérgio. Obrigada mesmo pelo convite.